Olá, jovens! Mais uma aula de domótica. E bem, hoje aí vamos avançar no nosso conhecimento, mas na verdade de algo que a gente já havia visto, né? Que são a resolução e a sensibilidade, dois parâmetros aí que a gente viu na última aula, que são importantes de serem analisados quando a gente estiver escolhendo um sensor. Então, a aula de hoje eu vou estar focando aí no porquê, tentando mostrar para vocês alguns exemplos de como que a gente vai fazer essa diferenciação de resolução e também de sensibilidade, principalmente esses dois parâmetros. Então, vamos lá, vamos relembrar, né? A resolução está associada aí à menor mudança que o nosso sensor vai conseguir sentir, que ele vai conseguir perceber. E essa resolução está aí também associada aos valores de entrada desse nosso sensor. Já no caso da sensibilidade, a sensibilidade vai indicar a diferença entre duas medições distintas. Então, a sensibilidade vai estar mais associada aos valores que estão saindo desse nosso sensor. Aí vocês podem me perguntar, Nathan, mas se a minha resolução ela vai me indicar a menor mudança possível que o nosso sensor vai perceber, e a sensibilidade vai estar indicando a diferença entre duas medições, olha, eu posso ter então o mesmo valor para os dois. Sim, vocês podem ter sim o mesmo valor, ou seja, a resolução ela percebe uma nova medição, ela percebe uma diferença do sinal de entrada e já para a saída ele vai indicar essa mudança. Só que não necessariamente isso vai acontecer. E na verdade isso daí não vai ser regra. Vocês vão perceber aí na vida, no dia a dia, ao utilizar sensores, que isso não seria muito boa prática para a gente trabalhar aí. Mas vamos lá, vamos tentar aplicar esses dois conhecimentos. Então olha só, no primeiro exemplo eu vou falar o seguinte: eu tenho um sensor que vai fazer a medição aí de tensão, que varia entre 0 e 100 volts, tá? Vamos considerar que esse sensor ele vai fazer aí a medição de forma linear e vamos pensar que existe algum outro componente, algum controlador externo a esse sensor. E esse nosso controlador, ele tem um ADC, um conversor analógico digital, que faz a medição aí em 8 bits, ou seja, ele vai conseguir mostrar as medições, vai conseguir receber esses sinais e indicar aí em 8 bits. Ou seja, se nós temos a tensão variando de 0 até 100 volts e no caso dos bits variando de 0 até 255, nós conseguimos aí fazer uma regra de 3 relativamente simples para mostrar a sensibilidade aí que esse nosso sensor vai passar para esse nosso controlador. Então, eu vou ter um valor que vai ser medido pelo sensor e o nosso conversor ele vai ter a funcionalidade de converter, de modificar esse valor de tensão para um valor binário. Então, a gente calculando isso daí, a gente consegue perceber facilmente que a sensibilidade desse nosso controlador para esse sensor aí de 0 até 100 volts, ele vai ser de 0,392 volts por bit que ele está fazendo a conversão. Então, essa é a identificação de sensibilidade. Ou seja, se eu por um acaso quisesse ter um sensor que vai também sentir temperaturas, aliás, tensões que variam a cada 0,932 volts, então, se eu ligo diretamente nesse nosso controlador, então eu vou ter aí
a cada sensibilidade, a cada variação desse nosso sensor, vai ocasionar um bit sendo variado nesse nosso controlador com esse ADC. Ou seja, é possível sim indicar que a maior resolução possível para esse nosso sensor será essa de 0.392 volt. Agora, vamos pensar um segundo caso. Eu tenho aquele mesmo sistema e eu criei um módulo para esse nosso sensor. Ou seja, eu sei que esse sensor ele faz aí a medição de 0 até 100 volts. E esse módulo, ele, já que a nossa sensibilidade e a nossa resolução foi aí de 0.392 volt, ou seja, eu consigo, a partir dessa indicação, verificar, mostrar uma nova variação, uma nova medição. Então vamos aí considerar essa resolução como nosso sensor, como esse nosso módulo vai ter aí esse valor de resolução. Agora, eu vou mudar uma coisa, eu vou fazer um outro controlador ligar nesse nosso equipamento, nesse nosso módulo. E esse controlador novo, ele possui 10 bits. Bom, vamos então ver qual que é a diferença para esse nosso novo controlador que estamos ligando, que estamos fazendo esse nosso módulo enviar para esse nosso controlador. Então, olha só, calculando novamente o mesmo cálculo, uma regra de 3 simples, nós conseguimos perceber que o nosso controlador de 10 bits ele vai ter uma sensibilidade igual a 0,098 volt por bit. Ou seja, quando a gente tiver no nosso controlador a indicação de 0 bits, eu tenho certeza que a gente está tendo aí 0 volts. Quando os bits forem iguais a 1, então nós temos 0.098. Quando os valores em bits desse nosso novo controlador for 2, então, como o valor de tensão que a gente tem nesse caso é 0,196 e assim por diante. Só que pensa o seguinte, nós fizemos o que? Nós ligamos aquele módulo que tem um controlador e tem um sensor de temperatura neste nosso novo controlador que faz a medição aí em 10 bits. E olha só, o que acontece com esse nosso sistema? Lembrando que a resolução daquele nosso módulo é de 0,392 volt. Ou seja, se o nosso módulo, o nosso sensor aí, está tendo essa resolução, então ele apenas consegue medir tensões que vão variar de 0,392 em 0,392 volts. Então, as medições, os valores que ele vai conseguir ler são 0, 0,392, 0,7 e assim por diante. Ou seja, temos um problema porque o nosso controlador ele possui uma sensibilidade maior do que esse nosso módulo, do que esse nosso sensor aí que a gente criou. Então, o que vai acontecer com esse nosso sistema? Nós vamos aí perder algumas informações, porque o controlador ele possui uma sensibilidade maior do que aquele nosso módulo que a gente criou. Então, essa perda de informações, quando a gente fizer alguns cálculos, quando a gente fizer, por exemplo, testes nesse caso, a gente vai ter simples saltos nas medições. Então, ou ele, certa hora, mostra o valor de 0 bit, ou ele mostra 4 bits, ou ele mostra 8 bits, e assim por diante. Então, temos perdas aí que vão ser perdas consideráveis. Agora, por fim, eu gostaria de mostrar para vocês um outro exemplo que vai ter aí outras informações que também são importantes de serem visualizadas.
Então, olha só, o que eu criei aqui para vocês. Eu procurei um termorresistor, uma termorresistência, denominada aí PT100, e esse PT100 ele vai ser aplicado aí, por exemplo, aqui em Belo Horizonte. E as características deste PT100 são dadas aí. Então, olha só, o nome PT100 vem porque em 0 graus ele mede 100 ohms, ele possui classes A ou B, a corrente medida dele vai ser no máximo 2 mA. Aqui são informações do próprio equipamento. A temperatura de operação, olha só, ela varia de -50 até 600 graus. E a resposta que esse nosso sensor consegue dar no tempo aí, ela demora 0,3 segundos. Ou seja, nós precisamos ter aí frequências de medições com um tempo maior do que 0,3, porque se a gente pede para esse sensor duas medições com tempo menor do que isso, a gente não vai ter certeza daquela medição que a gente está recebendo. A gente não tem mais a confiança que aquela medição está correta. Então, esse daqui é o que a gente viu na última aula, denominado também de bandwidth, que é a largura de faixa lá que o nosso sensor vai conseguir gerar duas medições distintas. Bom, como eu falei, esse sensor ele é muito utilizado, né? Então, em 0 graus nós temos aí um valor de 100 ohms e a gente também consegue perceber que a resposta desse sensor baseado na variação de temperatura, ela é bem linear, né? Ela é dada aí por uma reta ou uma curvatura muito próxima de uma reta, na verdade. Então, esse sensor aqui pode ser uma aplicação que a gente havia visto similar àqueles sistemas que a gente havia mostrado na última aula, nos últimos slides. Bom, e se eu aplicar, por exemplo, esse sensor aqui em Belo Horizonte para basicamente medir a temperatura ambiente, olha só o que a gente tem de informação. Belo Horizonte aí, nos últimos anos, ele tem valores médios de temperatura que estão variando aí a máxima de 30 graus aqui em outubro e janeiro e fevereiro, e a mínima que a gente conseguiu receber, que a gente conseguiu perceber aí, ela varia próximo aí de 17 graus. Ou seja, nós estaríamos fazendo com que esse sensor, que tem uma faixa muito ampla de medição, fosse utilizado para medir uma faixa relativamente pequena, relativamente restrita. Ou seja, olha só como que é o cenário que a gente está criando. Vamos aí ampliar um pouquinho mais a faixa de temperatura de Belo Horizonte, já que aquilo ali mostrava a média. Então, olha o que a gente tem. Ao utilizar um PT100 para fazer a temperatura, para fazer a medição da temperatura de uma cidade, por exemplo, nós vamos ter aí um sensor que consegue medir de 0 até 600 graus Celsius, que dá aí aproximadamente 0 até 313 ohms, e esse nosso sensor está sendo utilizado para fazer a medição apenas de 7 até 40 graus, que dá aí entre 3,6 até 20,9 ohms, por volta aí de 16, 17 ohms. Um sistema, um equipamento que conseguia fazer medições que tinha variações aí de 300 ohms. E além disso, a resolução desse equipamento ela é próxima aí de 0,385 ohms por grau Celsius. Ou seja, percebam o quão importante é vocês também pegarem aqueles sensores, escolherem sensores que vão ter aí uma característica relativamente próxima daquele cenário que vocês querem, porque senão
vocês vão perder aí uma faixa extremamente grande, extremamente ampla de medição que poderia facilitar e muito nos seus cálculos. Beleza? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade, ver outras características, outros parâmetros que também são extremamente importantes de serem observados. Valeu, gente!